Olá! No vídeo da semana passada, eu mostrei os detalhes do quartinho da Sophie que tem abordagem montessoriana. E hoje eu quero falar um pouquinho melhor sobre a adaptação montessoriana no quarto da criança. Então, como montar um quarto montessoriano? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode montar um quarto montessoriano. A abordagem montessoriana ela foi criada pela italiana, médica e educadora Maria Montessori. E um dos principais pilares para essa abordagem é que o ambiente deve ser preparado para a criança, para que a criança consiga desenvolver autonomia, consiga fazer as coisas sozinha e, consequentemente, facilitar o processo de desenvolvimento dela. A abordagem montessoriana envolve várias coisas, mas hoje, especificamente hoje, eu quero falar sobre o quarto montessoriano. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre a teoria montessoriana, que eu gravo outros vídeos sobre outras questões dessa abordagem. E o quarto montessoriano, ele pode ser mais simples e mais barato do que você imagina, só ter algumas adaptações. Então vamos começar pelo mais básico, a cama. Para ser um quarto montessoriano, como que a cama tem que ser? Eu acho que quem conhece um pouquinho dessa abordagem já deve ter visto. São camas no chão. Nada mais é do que uma cama que a criança possa descer e subir sozinha, sem a ajuda de ninguém e com segurança. Então qual que é a ideia? Você precisa ter uma cama de madeira em formato de casinha, aquela coisa linda? Não, pode ser um simples colchão no chão, desde que você tenha uma certa preocupação em colocar uma grade de proteção embaixo, de madeira, de pallet, ou até placas de EVA, porque já dizia minha avó, não passa friagem. Então vamos evitar esta parte. Mas então é isso, gente, não tem necessidade de uma cama de madeira em formato de casinha. Um simples colchão no chão já é suficiente. Falando em chão, é bem interessante que a criança se sinta confortável estando no chão. Sendo assim, colocar tapete no chão torna o chão mais convidativo, para ela ter interesse até em ficar no chão brincando. É mais aconchegante ela ficar no tapetinho molinho assim do que no chão gelado, duro. Quando a criança é muito pequena, inclusive, que ela só engatinha, então o chão seco ali e gelado é pior ainda. Então tente colocar alguns tapetes. Caso a criança seja alérgica, tem opções hoje em dia emborrachados de plástico. O tapete não precisa ser necessariamente colorido, cheio daquelas coisas aradas toda. Pode ser um tapete simples, a ideia é manter o ambiente aconchegante. Outra coisa indispensável no quarto montessoriano são os espelhos, por incrível que pareça. Ele ajuda muito no desenvolvimento da autonomia da criança, porque a criança consegue ficar na frente do espelho, se trocar, se enxergar, ver como ela tá fazendo, ela troca de roupa, ela se vê, ela se reconhece, ela conhece o próprio corpo. Então é muito legal o espelho. Inclusive, o ideal mesmo é que o espelho já seja colocado desde quando a criança for bebezinha. Só tem um certo cuidado que o espelho seja muito bem fixo na parede, ou ele seja até de acrílico, para não ter perigo do espelho cair, quebrar e machucar a criança. Inclusive, até fica uma dica bem legal, acabei não usando aqui no quarto da Sophie, mas você pode colocar aquelas barras na frente do espelho. Pode ser até um varão de cortina, porque quando a criança está aprendendo a andar, é naquela barra que ela vai se apoiar. É até muito comum a gente ver a criança segurando no sofá, numa cadeira, então aquela barra ela facilita bastante. E na frente do espelho é melhor ainda, porque ela está se vendo e vendo o que ela está fazendo. No quarto da criança, tente inserir o máximo de natureza possível. Gente, não precisa ter um jardim no quarto, não precisa ter uma mata toda, mas tenha plantinhas naturais. Isso faz a criança conhecer mais sobre a natureza, ter mais respeito pela natureza e traz uma vida mais para o quarto, além de ensinar sobre responsabilidade, porque quando a criança tem uma plantinha para cuidar, você ensina que ela precisa cuidar, que ela precisa regar para a plantinha ficar bem, para ficar hidratada, para sobreviver. Então é muito legal ter plantas naturais, não precisa ter muitas, uma florzinha, uma plantinha ali e tá tudo certo. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas opções de plantas que se dão bem dentro de apartamento, lugares pequenos e que nem exigem tanto cuidado assim. Então vale a pena ter a natureza, traz a natureza mais perto da criança. Um dos principais pilares da abordagem montessoriana é a organização. Gente, eu sei que parece até assim contraditório, né? Falar em organização em uma casa com criança. Eu entendo, aqui também não é tão diferente assim. Mas a questão, uma vez que cada coisa tem o seu lugar, fica mais fácil para a criança ajudar a organizar. E caso você esteja pensando, tipo, meu Deus, é impossível eu organizar tudo nesse quarto, não tem como.
Eu entendo, mas aí eu te faço uma pergunta: será que não tem coisas demais nesse quarto? Mais uma vez, na abordagem montessoriana, a ideia não é ter excesso de brinquedos, excesso de coisas no quarto. É um quarto simples, amplo e organizado. Quanto menor o quarto, menos coisas precisa ter. Então, não tenha tantos brinquedos. A criança pequena, ela não precisa de tantos. Na verdade, nenhuma criança precisa de tantos brinquedos. Tem apenas o necessário. E, se possível, inclusive, pratique o rodízio de brinquedos. Então, semanalmente, quinzenalmente, coloque à disposição da criança apenas alguns brinquedos, não todos. Mantenha os outros guardados em alguma caixa longe do alcance dela. Isso vai ajudar a manter as coisas organizadas. Então, uma vez que a criança saiba onde está determinado brinquedo, é mais fácil ela colaborar para guardar também. Olhem que interessante, esses tempos eu li que foi feito alguns estudos com grupos de criança, sendo que tinha grupo que receberam muitos brinquedos e grupo que receberam poucos brinquedos. O grupo que recebeu muitos brinquedos perdeu o interesse rapidamente por cada um deles. O que recebeu menos brinquedo ficou mais tempo brincando com cada um e ainda mostrou sinais de criatividade com aqueles poucos brinquedos, porque já que eles tinham tão poucos, eles tinham que adaptar, eles tinham que transformar a caixinha num robô, num carrinho. Então, para a criatividade da criança, é interessante que ela tenha menos brinquedos, inclusive. Aproveitando e falando de brinquedo, Maria Montessori defende tanto a questão dos brinquedos eles serem feitos de origem naturais. Sim, por isso que é muito comum na abordagem montessoriana você vê brinquedos de madeira. Por que ela defende tanto isso? Porque a madeira é um objeto natural. Então, voltamos para aquela parte de trazer a natureza para dentro do quarto. O brinquedo de madeira, além de ser mais durável, além de até de ter menos risco de se machucar, ele tem um toque melhor e a criança em contato com um material natural é muito melhor do que um contato com plástico, com algo artificial. Então dê preferência para objetos de madeira. Traga o belo, o máximo possível para dentro do quarto da criança. Ah, mas o belo é caro, o que é? Não tem dinheiro para comprar quadro? Não estou falando disso. Apenas imagens ilustrativas ou até reproduções de obra de arte que você imprime da internet já são sinônimos de coisas bonitas para a criança ver. Então procure ter vasinhos com florzinhas bonitas, uma ilustração com alguma imagem bonita, colorida. A criança, quando ela é muito nova, ela tem uma sensibilidade visual muito grande. Então a criança ter acesso a ver coisas bonitas faz com que ela amplie ainda mais esse senso de criatividade, de saber contemplar o belo. Então, vamos dar um exemplo. Possivelmente ela será um adulto que apreciará a obra de arte e a própria natureza. Então, assim, a dica de ouro para você montar o quarto é se coloque na perspectiva do bebê e da criança. A gente entende que com o passar dos anos a gente tem que readaptar o quarto. Enquanto bebê, o que aquele bebê tem acesso, o que ele consegue ver, como uma criança de 2 anos pode se vestir se ela não consegue nem pegar o sapato, como você quer incentivar o hábito da leitura da criança se cada vez você tem que pegar o livro. Então deixe os livros à altura da criança. Então deixe livros, brinquedos, tudo à altura da criança para que ela possa pegar quando ela tiver interesse. Inclusive, isso faz com que ela fique mais tempo brincando sozinha sem depender de chamar o tempo todo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não comentei aqui, deixa nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que semana que vem tem vídeo novo. Tchau, tchau, até a próxima. Voltei. Pois é que eu esqueci de passar uma informação, não quero deixar vocês sem elas. Seguinte, eu tenho 2 livros que eu amo sobre abordagem montessoriana. Então, quem quiser saber mais, eu vou colocar o link aqui desses 2 livros, tá? Mas um deles é A Criança Montessori. Eu adoro, foi o primeiro livro que eu li sobre a teoria e é bem completo, bem simples até. O link tá na descrição, quem quiser. E esse aqui é um método Montessori, ele tem bastante imagens também, tá? Tudo que eu falei tem bastante base nesse livro aqui, inclusive. Eu não podia acabar o vídeo sem dar essa dica de ouro aqui, tá bom? Tchau, gente. Agora eu vou de verdade, tá? Tchau. Ah, mas se não tiver vídeo cacetado no meu vídeo, não é o normal. Eu desliguei a luz.